Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje, no Esquema Atendendo a Pedidos, vocês me pediram uma aula falando sobre a questão da LGPD nas relações de trabalho. Então, eu trouxe aqui 5 aspectos em que a LGPD afeta as relações de trabalho e o que é que nós precisamos fazer dentro das nossas empresas para poder adequar, né, a relação de trabalho à vigência aí da LGPD e suas exigências legais. Então, vamos a elas. O primeiro item que eu separei aqui para conversar com vocês é a respeito da questão dos processos seletivos e dos bancos de talentos. Por quê? É óbvio que todo processo de recrutamento e seleção envolve sempre o tratamento de dados pessoais. A gente recebe currículo com uma série de informações ali do candidato e esse dado é tratado para essa finalidade do processo seletivo. O artigo 7º da LGPD, no seu inciso 5, ele autoriza o tratamento de dados para execução de contrato ou para procedimentos preliminares. Portanto, essa operação de tratamento, ela pode ser adequada a essa hipótese legal aqui, né? Nós estamos ali entrevistando uma pessoa para uma possível futura contratação. Eu já vi essa hipótese aqui sendo sustentada em vários projetos de várias empresas, certo? Porém, o que acontece? Muitas vezes as empresas pegam o dado para fazer o processo seletivo, mas depois acabam compartilhando esse dado com outras empresas para outras finalidades. Se você for fazer com o dado alguma operação diferente daquela que está na legítima expectativa do titular, ou seja, eu vou fazer algo diferente do meu próprio processo seletivo interno, você precisa informar o candidato de que você vai utilizar o dado dele com outras finalidades. Isso precisa ficar bem claro e dependendo do que for, né, se não tiver ali enquadrado numa hipótese de legítimo interesse, for alguma coisa de marketing, é preciso inclusive coletar o consentimento do titular de dados se você for fazer alguma atividade que está muito alheia ali à questão do processo seletivo. Eu já vi empresas que criam esses bancos de talentos. E o que é esse banco de talentos, tá? Você tem ali um candidato que se candidatou para uma vaga de um perfil X, você não admitiu, né? Ele não foi contratado para aquela vaga em particular, porém você vê que o perfil dele pode se adequar para alguma outra vaga futura. Essas empresas acabam mantendo, às vezes, o perfil ali, né? O currículo dele e tal, principalmente quando é feita essa seleção por plataformas, que o perfil dele fica ali, para uma eventual contratação futura. Esse enquadramento no legítimo interesse eu até acho que é viável, desde que ele esteja totalmente documentado, porque tem tanto o interesse da empresa em contratar a pessoa, como o seu interesse de ser contratado, né? Então, é uma hipótese aqui que ela até atende um direito do titular de dados. Mas não sendo isso, você vai usar para realmente passar a informação de marketing para eles. Aí eu recomendo que se faça o consentimento, tá? Outra situação em relação ao processo seletivo. Muitas empresas hoje em dia utilizam o algoritmo para traçar o perfil do candidato. Ou seja, ela vai fazer um tratamento automatizado ali para a criação de perfil com o algoritmo. O candidato precisa ser informado disso, tá? Em respeito ao princípio da transparência, você pode até não enquadrar essa situação no consentimento, pode ser que ela seja ali um procedimento preliminar ou uma hipótese de legítimo interesse ou outra, mas se você estiver usando o algoritmo, eu altamente sugiro, recomendo que você informe o titular de dados que você está utilizando essa situação, tá? E por que a gente deve fazer isso? Porque a LGPD determina que o titular tem direito à revisão da decisão automatizada tomada com base, por exemplo, no algoritmo. Então, para que ele possa exercer esse direito, é interessante, é importante, é de boa fé que nós, enquanto empresas, informemos o titular de dados que nós vamos utilizar esse tipo de decisão automatizada, tá bom? E, assim como todos os dados pessoais, o do nosso colaborador não é diferente, o do nosso possível candidato não é diferente. Os dados têm que ser armazenados de maneira segura a fim de protegê-los de acessos não autorizados. E quando se trata de dado sensível nessa parte do processo seletivo, ele só pode ser coletado em hipóteses muito específicas e bem justificadas.
E assim, precisa haver uma necessidade dessa coleta, porque se você está ali só analisando as pessoas para uma contratação, é até perigoso que você fique pegando dados muito sensíveis, porque eles podem levar a uma decisão discriminatória. Você deve evitar isso. Então, você só faça isso no caso de você realmente precisar desse dado. Exemplo, eu vou aqui preencher vagas que estão destinadas a cotas, por exemplo. Então, cotas para pessoas com deficiência. Ou seja, sempre precisa haver uma justificativa interessante para que você processe o dado sensível nessa situação, porque senão você acaba se complicando mais, tá? Outra situação em que se aplica a LGPD são os contratos de trabalho, né? Então, tanto os contratos novos, você vai contratar pessoas a partir de agora, da vigência da LGPD, os antigos também você vai precisar revisar e fazer um aditivo ao contrato. Por quê? Porque agora nós vamos precisar incluir dentro do nosso contrato com o empregado todas as cláusulas de proteção à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, os contratos novos já precisam estar assim, os antigos do legado a gente vai precisar arrumar, corrigir, né? A relação do empregador é uma relação de trabalho, então é uma execução de contrato de trabalho, a gente pode sustentar muitas das operações nessa hipótese legal. E nós temos também, normalmente, via de regra, algumas obrigações regulatórias que também autorizam certas situações de tratamento de dados. Então, a gente precisa compartilhar dados com o INSS, com o FGTS, com a Receita Federal. E você tem ainda algumas outras situações, né? Você precisa informar plano de saúde, questão de benefícios, enfim. Precisa olhar direitinho, porque tudo isso aqui precisa estar explicado para o titular de dados no contrato de trabalho ou no seu respectivo aditivo. Todas as operações de tratamento de dados de colaboradores têm que ser avaliadas e enquadradas em alguma hipótese legal. Inclusive, aquela aula que eu dei para vocês sobre o mapeamento de um processo, ele fala de uma operação envolvendo a questão do empregado, mas todas elas precisam ser mapeadas, tá? E isso aqui, gente, mesmo que você seja uma empresa, lá um agente de tratamento de pequeno porte, conforme eu falei para vocês na semana passada, essa daqui ainda é uma obrigação que mesmo um agente de pequeno porte precisa fazer, qual seja, ver todas as situações em que você usa os dados dos seus colaboradores, as diferentes situações em que você trata dado e fazer o mapeamento desses processos que envolvem os dados dos seus colaboradores, tá? Os colaboradores devem ser informados sobre quem é o DPO na empresa, sempre que cabível, porque nós vimos que os agentes de pequeno porte não são obrigados a nomear um DPO, mas não sendo nomeado um DPO, sempre é preciso informar de que forma o titular de dados vai se relacionar com a empresa em assuntos de privacidade. Isso também se aplica aos nossos colaboradores. Então, lá no nosso aditivo, no contrato de trabalho, a gente também vai explicar como ele faz para se comunicar lá com o departamento de privacidade da empresa, se tem um e-mail, se tem uma ouvidoria, como é que ele faz, enfim, para exercer os direitos como titular. E a coleta de dados sensíveis, da mesma forma, que também só pode ocorrer para propósitos específicos justificados. A gente tem um caso notório que é a questão do exame demissional e admissional, onde a gente pega ali dados de saúde e essas situações realmente só devem acontecer numa situação justificada. O que a gente precisa lembrar aqui, pessoal? O titular de dados, o nosso colaborador, o empregado da empresa, ele é um titular de dados como os outros titulares de dados. Então, toda vez que a gente fala em operação de tratamento, nós precisamos garantir que este titular, que tenha duas condições aqui, né? Ele ao mesmo tempo é um titular de dados e é um empregado nosso. Nós precisamos respeitar a LGPD em favor desse titular, da mesma forma que nós tratamos os nossos clientes ou qualquer outro titular. Terceira hipótese aqui da nossa aulinha de hoje, o uso de dados biométricos dos empregados. Isso daqui, antes da vigência da LGPD, era bem mais comum que se utilizasse os dados biométricos, né, para poder fazer controle de acesso, prevenção a fraudes, ou seja, você chega lá na porta da empresa, você põe a sua digital para abrir a porta ou para você passar na catraca de acesso lá embaixo da empresa e tudo mais. E isso daí não estava muito em observância, né, da questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui no Brasil esse negócio ainda não está muito regulamentado, mas em 2019, uma comissão lá de uma autoridade de proteção de dados europeia
publicou uma regulamentação para falar a respeito do uso dos dados biométricos no trabalho. E aí, o que diz lá essa regulamentação que eu estou mencionando aqui como, digamos, fonte de inspiração para a gente, tá? A coleta somente é permitida para controle de acesso a áreas sujeitas a restrições de circulação ou de utilização. Aqui a gente ainda não tem isso daqui regulamentado pela nossa autoridade nacional, mas eu quero dizer para vocês que os doutrinadores, né, a maior parte dos autores e na maior parte dos projetos, nós estamos evitando o uso da biometria sempre que possível. E por que nós estamos fazendo isso, meu povo? Porque o dado biométrico, além de ele ser sensível, ele está aqui no seu corpo, não é? Então, nós temos que, na medida do possível, priorizar outros métodos de identificação. Porque imagine você que a minha digital, ela vai ser vazada aí em alguma situação. Caramba, como que eu vou... Não tem como trocar aqui a tampinha do dedo, concorda? Então, fica uma situação de muito risco para o titular de dados que a gente use essa questão dos controles biométricos dessa forma. E aqui ainda mais, porque existem meios de nós garantirmos o acesso seguro através de outras estratégias, né? Exemplo aqui, ó, a gente pode usar, ao invés do controle biométrico na porta, uma senha que o próprio titular de dados, né, o empregado vai lá e cadastra, ou o cartãozinho magnético que a gente entrega para passar na catraca ou na porta, ou até mesmo os dois. Olha, tem que passar o cartão magnético e mais digitar uma senha para você ter uma capa adicional de proteção. Ou seja, são poucas as situações em que realmente se justifica que a gente use um pedacinho do corpo do nosso empregado para fazer o acesso às nossas dependências. Eu sugiro realmente, altamente recomendo isso para vocês, e nos projetos a gente recomenda também tirar o dado biométrico sempre que possível e usar aí outras estratégias de identificação que impliquem menos risco para o titular de dados, tá? Em todos os casos, como ele é um titular de dados, o empregado deve ser previamente informado sobre a operação, bases legais, como exercer os seus direitos, para tudo que nós estamos falando aqui, inclusive para poder receber os cartõezinhos e os acessos ao edifício ou a estrutura do escritório. Qual é o quarto ponto? Monitoramento das atividades do empregado. Isso daqui, gente, ó, é um assunto antigo já, porque faz muito tempo que essa questão de usar e-mail tem sido objeto de reclamações trabalhistas para tudo que é lado também, né? O empregador monitorando o comportamento do empregado através do e-mail, o empregado enviando e-mail fora de horário para depois botar aquelas reclamações trabalhistas pedindo hora extra. Quem nunca viu isso na justiça? Então, assim, é tanto de um lado quanto do outro essa questão da utilização. Na verdade, esse assunto, ele não está só restrito à questão de e-mails, né? Porque hoje em dia a gente pode monitorar a atividade do empregado de várias maneiras, né? Pelo telefone, com o log de computador, a gente tem alguns sistemas de software que acompanham de maneira bem ostensiva os atendimentos, por exemplo, em centrais de telemarketing, até mesmo para poder criar métricas sobre o desempenho do colaborador. Então, tem muitas formas da gente monitorar o nosso empregado. E no ano de 2005, o tribunal, anterior à lei, portanto, né, o Tribunal Superior do Trabalho firmou aqui o entendimento de que o e-mail corporativo não é algo privado do colaborador e, portanto, que ele pode ser monitorado pela empresa. Essa decisão, ela não é recente, ela já é, na verdade, vários precedentes fizeram com que o TST assumisse essa postura aqui. E decisões até mais recentes, bem recentes, sei lá, 2018, 2019, mais recentes, até depois mesmo da LGPD, continuam afirmando que o monitoramento em sistema de e-mail pode ser considerado parte do poder diretivo do empregador, certo? Os autores, após analisar a Lei de Proteção de Dados, o que têm sugerido? A doutora Patrícia Peck mesmo que escreveu alguma coisa a respeito disso, que seria interessante, dentro daqueles aditivos que a gente vai fazer, ou nos contratos novos de trabalho, informar expressamente também em respeito ao princípio da transparência, ou seja, não é que você não vai monitorar, você vai monitorar, vai continuar monitorando, mas você diz para o empregado, olha, preste atenção, o seu notebook possui algumas ferramentas de monitoração de desempenho, assim assado, explica para ele lá,
para que ele assine, fique ciente daquilo. Os seus e-mails não são seus como pessoa física, eles pertencem à empresa, são atividades relativas à empresa, não use o seu e-mail para assuntos pessoais e, por outro lado, fique ciente de que, eventualmente, numa situação em que haja necessidade, seu e-mail poderá ser monitorado pelo empregador. Ou seja, qual é a sugestão? Olha, tudo bem, esse monitoramento não está proibido, não tem uma proibição em função da vigência da LGPD, mas sejamos honestos, sejamos transparentes com o nosso colaborador e vamos informar a eles todos os tipos de situação em que eles podem estar sendo monitorados através de e-mails, telefonemas, logs, sistemas ou o que mais houver para ser informado, tá? Aqui a gente já falou. Então, aqui eu sempre consulto esse livro, sabe, para gravar as aulas, porque aqui sempre tem uns teminhas interessantes, uns assuntos a mais para poder puxar. Cada capítulo específico vai bem profundamente nos temas e eles mencionam aí na página 516 do Tratado de Proteção de Dados. O monitoramento decorre diretamente do poder de direção do empregador, mas se houver abuso, pode resultar no tratamento de dados pessoais em desacordo com a LGPD. Então, né, a medida sempre é o bom senso, né? A medida do remédio é a dose, como eles dizem aqui no mesmo livro, para não virar um veneno. Em todas as circunstâncias, a gente deve sempre prezar pelo bom senso. E quinta e última situação que eu vou colocar para vocês hoje é a questão da transferência de dados pessoais de empregados, que também é uma coisa que acontece demais na nossa relação com o empregado, porque toda e qualquer transferência tem que ser comunicada ao titular, inclusive ao empregado. Do mesmo jeito que a gente tem que informar lá os titulares clientes, vou transferir seu dado com um terceiro para isso, XYZ, mesma coisa a gente deve fazer lá nos nossos contratos e políticas, informando os empregados com quem que a gente faz isso. Ainda que essa transferência possa estar amparada em hipóteses legais que dispensem o consentimento. E no caso aqui do contrato de trabalho, a maioria das hipóteses dispensa o consentimento, tá? Por quê? Porque você tem ali situações em que você precisa transferir o dado do titular, do colaborador, caso contrário, você nem consegue executar todas as operações que decorrem do seu contrato. Então, por exemplo, como que eu vou pagar o salário do indivíduo se eu não informar lá no banco os dados da conta, o CPF dele? Não consigo. Como que eu vou lhe garantir um seguro? Como que eu vou lhe pagar um benefício? Ou seja, eu preciso, para cumprir o contrato, fazer essa transferência, mas para observar ao mesmo tempo o princípio da transparência, entenda, não é um consentimento, é apenas nós dando transparência ao titular de dados que isso acontece e por que acontece, tão simples quanto isso. Nós temos ainda obrigações regulatórias, né, de fazer transferência, então toda vez que a gente faz lá aquele bendito lá, o bendito e-social, CAGED, esse pagamento de tributos, a gente envia os informes para a declaração do imposto de renda, tudo isso, embora esteja ali fundamentado numa obrigação regulatória, é uma transferência de dados do nosso colaborador e, portanto, ele merece saber que nós fazemos isto. Muito bem? Aqui tem uma observaçãozinha que no caso de entidades sindicais, diferente dessas outras aqui que decorrem, né, na veia de regulação, é preciso confirmar que a norma coletiva autorize a transferência de dados. E se, pessoal, nesse caso aqui, se não tiver autorizado pela norma coletiva, eu realmente sugiro pedir consentimento de titular de dados, até mesmo porque a atividade sindical aqui no Brasil perdeu muito a força que ela tinha outrora, anteriormente, e hoje a maioria das coisas em relação à atividade sindical, ela é bem opcional mesmo do trabalhador, já não é mais nada tão obrigatório como era antigamente. E voltando naquela boa e velha observação sobre dados sensíveis, toda vez que a gente precisar compartilhar, então, sei lá, vou compartilhar algum dado de saúde para que ele receba alguma coisa do plano, sempre observando aí as salvaguardas e as proteções especiais, as cautelas necessárias para a transferência do dado sensível. Muito bem, meus queridos e minhas queridas, isso era o que eu tinha para hoje, falando a respeito das relações de trabalho. Mais uma aula que vocês me pediram, continuem me dando temas de coisas que vocês gostariam de saber, coisas que vocês estão interessados. E se você está gostando do meu conteúdo, deixa um like, por favor, no meu vídeo, se inscreve no canal para que mais pessoas conheçam a LGPD. Um beijo enorme, obrigada por estar aqui, vejo vocês na quinta que vem. Até mais!